Perder a salvação. Você tem ou já teve medo de perder a salvação? Será que realmente é possível alguém perder a salvação? É sobre isso que nós vamos falar no momento com o Evangelho de hoje. Muitas pessoas com medo, desesperadas, algumas pessoas já até saíram das denominações por causa disso. Ouvem tanto sobre o pecado e perder a salvação, que elas se sentem assim: já perdi a minha salvação mesmo, o que eu vou continuar fazendo numa igreja? Talvez isso já tenha acontecido com você. Infelizmente, eu sempre tenho dito que um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é analisar texto sem contexto. Essa história de perder a salvação é baseada em alguns textos. Os dois principais são: aquele que perseverar até o fim será salvo. E eles entendem que é perseverar em não pecar. Então, quando eu aceitei a Jesus, os meus pecados foram perdoados. Eu tenho que perseverar em não pecar mais, senão eu perco a minha salvação. Mas esse texto estava falando da destruição de Jerusalém lá no ano 70. Não está falando da salvação futura. Perseverar que viria aquela tribulação e alguns tinham que perseverar. Outro é Apocalipse 3:11. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. E na cabeça deles, o perder a coroa seria perder a salvação. Então, esse texto foi escrito para a igreja de Filadélfia, que junto com a igreja de Esmirna, foram as duas que não receberam puxões de orelhas, somente elogios. Então, eles assim: essa é a sua coroa. Os elogios, o fato de você, igreja de Filadélfia, não receber puxão de orelha, continua praticando o que vocês estão praticando, senão vocês vão perder essa coroa. Não está falando de perda de salvação. Se não, vejamos, João capítulo 5, verso 24, vai dizer o seguinte: aquele que crê em mim já tem a vida eterna, não entra em juízo, e já passou da morte para a vida. O verbo está no presente, algo que já aconteceu, não vai acontecer. Se você crê em Cristo, você já tem a vida eterna. Já, não vai ter, ok? Já tem a vida eterna, não entra em juízo, não vai sofrer o julgamento, ok? E já passou da morte para a vida, não vai passar, tá joia? Jesus vai dizer assim: todo o que o meu Pai me dá vem a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. Entende isso aí? Querido, Paulo vai dizer em Romanos 8, do 31 em diante, que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem o porvir, nem o presente, nem anjos, nem principados, nem potestade. Nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, querido, isso não é possível. Se não, para fechar, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quando Pedro escuta um sermão de Jesus, um ensinamento de Jesus a respeito do perdão, Pedro pergunta assim: então quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim, eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Jesus diz assim: não até 7, mas até 70 vezes 7. Só que 7 era o número da completude, da totalidade, da perfeição e do infinito. É como se Pedro estivesse perguntando: se alguém pecar contra mim a completude das vezes, a totalidade, a perfeição, o infinito, eu tenho que perdoar? Jesus disse: não, a totalidade, a completude, a perfeição, o infinito vezes 70, infinito vezes 70, que o seu irmão pecar contra você, você tem que perdoar. Mas comigo é o seguinte: se pecar, perde a salvação, eu te mando para o inferno. Então Jesus é daqueles: faço o que eu faço, mas faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço? Seria isso? Querido, essa é uma doutrina errada, baseada em alguns textos mal interpretados. Ninguém perde a salvação. E para fechar, Jesus diz que aquele que é salvo, está lá em Apocalipse, o nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Entende? Será que Deus é onisciente ou ele não é onisciente? Antes de ele dizer haja luz e a luz aparecer, seu nome já estava escrito no livro da vida, porque ele não sabia que você ia aceitar Jesus um dia e depois que aceitar Jesus você ia cometer pecado. Ou eu não sabia, ela cometeu pecado, risca o nome dela do livro da vida aí para mim. Entendeu isso aí? Quem é salvo, o nome está no livro da vida desde antes da fundação do mundo.
fique tranquilo, ninguém perde a salvação. E para você que, mesmo ouvindo essa palavra, o sentimento de culpa invade o seu coração e você tem muito receio de perder a salvação, eu quero orar com você agora. Deus, obrigado, Pai, mais uma vez. O seu evangelho nos conforta. O seu evangelho é verdade que liberta. Eu estou orando agora com essa pessoa, Deus, que já ouviu muitas vezes que ela perderia a salvação por causa de erros e pecados que cometeram. Meu Deus, e muitos acreditam nisso, estão muitas vezes desanimados com o seu reino, desanimados com a sua obra, desanimados de frequentarem as suas denominações, porque na cabeça deles já perderam a própria salvação. Que essa palavra, meu Deus, ela entre e encontre um lugar especial em cada vida, em cada coração. Que o seu Espírito Santo entre agora como um paráclito, aquele que anda lado a lado, como um consolador. Muitas vezes a pessoa até se entrega ao pecado por causa dessa doutrina. Eu já estou no inferno mesmo, então se entrega ao pecado. Que essa palavra venha ser libertação para essa pessoa nesse dia, Pai. Em nome do Evangelho, em nome da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você no nome de Jesus Cristo. Fique com Deus.